O fato de você estar usando a IA como se estivesse usando o Google está acabando com as suas respostas e as suas qualidades. E se você usa o ChatGPT, Gemini, Adapta ou qualquer outra plataforma no seu navegador, já está errado por aí. Principalmente também se você usa no aplicativo do celular. Você pode estar achando que está sendo esperto, usando a nova IA chinesa ou o novo modelo da OpenAI ou não sei o que das quantas, quando na verdade essa não é a melhor maneira. Mas se você quiser usar a IA como seu funcionário ou como uma equipe que trabalha para você, realiza suas tarefas, tira suas dúvidas, te ajuda no seu autodesenvolvimento, é só você fazer essas 5 coisas que eu vou te dizer nesse vídeo e você vai fazer qualquer coisa melhor que 99% das pessoas que estão usando IA. Então, se você quer aprender a como fazer qualquer coisa na IA melhor que 99% das pessoas em 2026, assiste esse vídeo até o final, porque as dicas que eu vou te dar aqui e os conselhos que eu vou te passar vão ser realmente impressionantes. Meu nome é Murilo, eu trabalho com inteligência artificial já tem uns 2 anos assim, massivamente, né? Eu sou empresário, tenho os meus negócios e eu não estou aqui para falar muito sobre o que eu faço ou o que eu tenho feito. A verdade é que eu estou saindo mais dos bastidores porque eu tenho operações com inteligência artificiais, dou mentorias de inteligência artificiais para agências e eu estou aqui realmente para poder compartilhar esse conhecimento com você, para que você possa aplicar, mesmo se você é um empresário, se você é um estudante de faculdade, de concurso, ou simplesmente se você é uma pessoa curiosa e gosta de se autodesenvolver e gosta também de usar a tecnologia ao seu favor para isso. E já deixa o like aqui, se inscreve nesse canal, porque eu estou compartilhando aqui conhecimento de alto valor e realmente poderoso. Mas bom, vamos lá. A primeira coisa que você deve estar fazendo de maneira errada, e essa dica aqui, eu vou deixar as dicas melhores para o final, obviamente, tá? Mas a primeira coisa que talvez você deve estar fazendo de errado com a IA é aceitando a primeira ou segunda resposta, né? Primeiro, tem várias coisas assim que são erros comuns. Eu posso fazer outro vídeo só sobre erros comuns que as pessoas cometem utilizando o IA, mas eu estou passando aqui dicas realmente avançadas, dicas que são realmente importantes, e eu não vou passar nenhum prompt mágico aqui, porque o segredo não está no prompt. Porque muitas vezes, toda hora, se você quiser fazer alguma coisa, se você ficar dependendo de prompt, você não vai ter bons resultados nunca, ou você não vai conseguir fazer as coisas de forma rápida e com velocidade. Então, a primeira coisa é o que a gente chama de iterar, que seria o quê? Eu peço para a IA, cara, muitas vezes, me fazer perguntas. Me faça perguntas para fazer tal coisa da melhor forma. Porque ela precisa de contexto, isso é uma coisa básica que talvez você saiba. O segredo não está em mais contexto, tá? Em sim, mas ela fazer algumas coisas de forma cíclica. Então, ou seja, eu peço para ela, olha, primeiro, pesquisa na internet, se for alguma coisa que é necessário pesquisar na internet, precisa de uma informação tipo instantânea, ou às vezes se eu quero primeiro buscar um método ou um conhecimento específico para alguma coisa que eu quero fazer, então eu peço para ela pesquisar na internet para fazer a tarefa que eu quero fazer, mas antes de fazer isso, me faça pelo menos 3 perguntas. Eu gosto de falar, ó, me faça 3 perguntas, senão ela vem com 20 perguntas e, cara, não tem um saco para responder 20 perguntas, mas com 3 perguntas, às vezes ela já consegue ter mais contexto. Eu explico, se eu não entendi a pergunta, eu falo que eu não entendi a pergunta, e daí ela vem falando ali. Bom, isso já é básico. Depois que ela faz essa primeira parte, responde as perguntas, ela me traz ali, né? E aí ela vai me trazer uma resposta. E eu falo, olha, critique o máximo essa abordagem que você me trouxe de todas as maneiras. Seja crítico, aponte erros, falhas, dúvidas. Por quê? Porque a IA, ela muitas vezes ela gosta de amansar o seu ego. Então você fala para ela, eu gosto essa cor ou essa coisa que você fez não está do jeito que eu pedi. Ela, nossa, é mesmo? Você tem verdade? Aí você fala, não, mas na verdade eu me enganei, tá certo mesmo. Ela, nossa, bem que você falou. Então, ou seja, ela sempre é muito otimista e muito ao seu favor.
e eu gosto de usar a IA, muitas vezes não, tipo, ela é muito mais dura e muito mais seca, e não minha amiguinha, tá? Porque parece que quando eu sou mais duro com ela, mais seco com ela, ela tende a ser mais objetiva, mais direta. Só que isso depende da sua personalidade, depende da personalidade de cada pessoa e tudo mais. Porque cada pessoa gosta da IA de um jeito, tem gente que gosta dela amiguinha, né? Mas eu tendo a ter menos alucinação quando eu sou muito objetivo com ela e direto. Não fico pedindo por favor, obrigado, bom dia, IA, como você está? Não, não faço isso porque perde tempo muitas vezes fazendo isso. Bom, beleza. Então, quando eu peço para ela criticar, ela vai trazer vários pontos. Aí sim eu peço, olha, agora refaça o que você fez com base nisso. Então, ou seja, fazer essa parte de interação, iterar, né? Peço uma vez, não tá, liste 10 melhorias para isso que você fez. Aí ela vai lá e faz. E aí sim, cara, o resultado fica muito melhor, muito mais impressionante. Outra coisa, então esse é o primeiro ponto, iterar. Tirando essa parte de contexto, coisa que já meio que é básica, talvez você já saiba. Outra coisa, a segunda coisa que as pessoas elas não fazem de maneira certa, e foi o que eu disse ali, que se você usa no navegador ou no celular, é que elas não utilizam a IA através do seu próprio computador. Como assim, Murilo? Cara, você pode usar o terminal do seu computador, se você pesquisar terminal, não tem nada a ver com questão de código, não, mas é porque quando você usa dentro do seu, por exemplo, tem um Antigravity, que é como se fosse um editor de código para criar programas, né? Mas ali você tem um chatzinho para conversar com o Gemini do Google. E você pode pedir para ele fazer pesquisas, pode fazer o que você pede para ele fazer ali. Mas você pede para ele fazer arquivos, você pode pedir para ele fazer programas em Python que vão rodar no seu computador, pede para ele rodar coisas dentro do seu próprio computador que vão executar alguma tarefa ou alguma automação. Isso vai ganhar tempo. Então, muitas vezes você pode, em vez de só depender da OpenAI, você pode pedir, por exemplo, para ele pesquisar um vídeo no YouTube, raspar os comentários daquele vídeo. Eu queria instalar uma ferramenta aqui que possibilita eu, por exemplo, baixar transcrições dos vídeos do TikTok. Cara, ele vai lá, vai pesquisar, blá 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 blá, vai instalar no seu próprio computador e depois vai executar, vai fazer essa tarefa. Então, seja, o que a gente chama de Cloud Code, Codex da OpenAI. Então você usa o ChatGPT, só que na verdade você poderia estar usando o Codex. Eu não vou aqui me aprofundar muito mais sobre isso, mas pesquise, tá? Então essa é uma dica para você usar melhor do que 99% das pessoas. Use através do seu terminal, de uma IDE que a gente chama, né, do Visual Studio, Visual Studio Code. Só pesquisar sobre esses termos que você vai encontrar muita coisa na internet. Tá. Então, primeira dica, iterar. Segunda dica, usar direto na sua própria máquina para que você possa baixar coisas, rodar coisas e cara, ali vai ser poderoso, tá? Segunda coisa, tá, que você pode estar fazendo, e aí para fazer isso você precisa dessas habilidades, é criar workflows de trabalho. Dentro do Cloud Code, dentro por exemplo, do Gemini, do Codex, você pode criar workflows de trabalho. E eu coloco barra alguma coisa, por exemplo, barra um comando, e ele vai executar. Mas você também pode fazer isso usando o seu celular. Você pode criar atalhos de teclado, só pesquisar no Google como criar atalhos de teclado para tal coisa. E sempre que você escrever, por exemplo, assim, uma palavra-chave, ele vai pedir ali para completar aquela palavra-chave com o seu prompt pré-pronto. Então isso é uma workflow de trabalho. Em vez de você toda vez ter que criar um prompt ou ter que implementar um pedaço de prompt dentro do seu celular para coisas rápidas ou para coisas do dia a dia que você está fazendo, cara, você pode adicionar atalhos de teclado para que, em vez de toda hora ter que ficar caçando prompt, não sei o que no celular, não, cara, use isso ali. Aí você já tem pedacinhos de prompt ou de tarefas de trabalho, de workflows, de estruturas para executar certas coisas ou certas ações. Isso vai fazer com que você use muito melhor do que a maioria das pessoas. Espera aí que está acabando a bateria aqui do celular. Mas, bom, então primeiro é iterar, segundo é usar dentro da sua própria máquina, usando Cloud Code, Codex, Gemini CLI,
anti-gravity, tá? Essas palavras você pode pesquisar no YouTube, no Google e encontrar mais coisas, mas fica aqui no vídeo que ainda tem mais coisas por vir. Outra coisa que as pessoas elas erram muito é não saber usar a IA de forma paralela, ou seja, não conseguir colocar ela para executar tarefas em paralelo. Só que para você executar tarefas, trabalhos em paralelo, primeiro você precisa pedir para que ela faça um plano de ação. Ou seja, eu preciso pegar e falar, olha, eu quero, por exemplo, é, que você entre no Instagram de tal pessoa para fazer tal coisa e tal ação, e, e aí você precisa montar um plano de ação. Só que assim, a questão é que você pode, por exemplo, usar uma ferramenta para criar um plano de ação e outra ferramenta para executar esse plano de ação. Isso tem a ver, esse terceiro ponto aqui que eu estou dizendo para você, que o primeiro é iterar, o segundo é usar dentro do próprio computador, né, baixado, instalado ali. O terceiro é a parte que eu falei de você criar atalhos ou workflows de trabalho com agentes dentro do CLI e tal. Dá para criar ali esses agentes ou criar esses prompts pré-prontos onde você escreve um comando e ele executa. Mas o que eu estou te dizendo aqui agora é sobre você criar um entendimento do que cada ferramenta faz de bom. Então, o Gemini ele é muito bom para textos muito longos, muito grandes, coisas com contexto grande. Já o Claude ele é muito bom para escrever textos de forma estruturada, realmente condensada, explicativa. O ChatGPT ele é muito bom para ter definições, para ter raciocínio lógico e pensar de forma lógica e condicionada para pesquisar na internet. A gente tem um Perplexity, mas também, por exemplo, tem um Deep Search, que é uma ferramenta das IAs. Então, ou seja, aprender sobre as IAs, o que cada uma delas é bom. Eu posso fazer um vídeo sobre isso também, tá? Mas aprender sobre o que cada uma delas é boa, isso vai te ajudar. Porque eu mesmo, eu não utilizo uma IA para tal coisa ou uma IA para tudo. Não, cara. Óbvio, algumas IA, tem uma IA que eu uso mais para umas certas coisas ou para a maioria das coisas, e vai depender de qual janela está aberta na hora, porque se está aberto o Cloud Code ali, eu vou usar o Cloud Code para uma coisa besta, mas se está aberto, por exemplo, OpenAI, eu vou usar OpenAI. Mas se você sabe para que cada uma dessas coisas serve, você tem muito mais poder, você tem muito mais capacidade de execução de tarefas. Só que para você fazer as tarefas de forma multiparalelas, como eu estou te dizendo, que é a última dica, você precisa dominar o conhecimento de que cada ferramenta faz, o que cada uma delas faz. Cara, então estudar um pouco sobre qual que é a lógica, para que cada uma das ferramentas é boa, para que cada uma delas funciona, vai te ajudar. Para fazer isso, eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas também tem a Arena LLM. Lá você pode ver o ranking das IAs para cada uma das coisas. Então, IA para codificação, criar códigos mesmo, tem uma IA que é melhor para isso. IA para escrever textos, tem uma IA que é boa para aquilo. IA para gerar imagens, tem uma IA que é boa para isso. Então, ou seja, se você domina sobre o que cada uma delas faz, você consegue usar elas de forma cooperativa. Mas cooperativo não tem a ver com multiparalelismo. Multiparalelismo tem a ver com você, por exemplo, muitas vezes eu estou criando alguma coisa, um trabalho, uma tarefa, um código, um programa, um aplicativo, enfim, o que seja, mas eu aprendi a criar planos e pegar esse plano, dividir em etapas, identificar quais são as etapas que não dependem uma da outra, porque tem uma etapa que ela executa, mas a segunda etapa não depende da primeira etapa. Significa que eu posso pedir para uma IA fazer essa parte da primeira etapa e outra IA fazer a parte da segunda etapa. E assim, uma está pesquisando, processando, analisando, pensando, codificando, blá 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 blá. E aí tá, dentro dessa etapa existe subtarefas e tarefas e mais requisições e checklists ali.
Então, ou seja, dessa forma eu consigo colocar muitas IAs para processar. Mas se eu não sei no que cada uma das IAs é boa, eu não tenho essa capacidade de fazer isso. E se eu não sei, por exemplo, também como criar esses planos e ter esse conhecimento, né, de multiparalelismo, eu não consigo colocá-las para trabalhar de forma multiparalela, ou seja, em vários processos simultâneos, aumentando a velocidade de entrega de um trabalho. E você pode olhar para a IA muito mais como um simples gerador de texto. Você pode olhar para a IA como realmente uma pessoa que é capaz de fazer tarefas na internet. Seja pesquisar, seja assistir vídeos, seja extrair dados, seja é, refletir sobre esses dados, seja filtrar os dados, seja criar uma página, seja criar um aplicativo. Ou seja, se você não sabe o que você quer, se você não tem clareza do que você quer, você não consegue nem criar um plano. Então, eu queria realmente passar isso para você. E se você gostou dessas dicas, compartilhe aqui qual foi a dica que mais explodiu a sua cabeça. Eu tenho certeza que para esse ano de 2026, cara, você vai brilhar muito se você utilizar todos esses conhecimentos que eu tenho compartilhado aqui durante esse vídeo. Tamo junto e valeu!